Deus, nós te agradecemos pelo pastor Genilson e por ele estar conosco, ó Pai. Recebemos, ó Deus, a tua palavra através do teu servo, ó Pai, e que realmente, ó Pai, a tua palavra através dele possa encontrar, ó Deus, o nosso coração, um lugar todo preparado, ó Deus. Isso é o que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez, como é bom a gente estar aqui, celebrando, adorando, louvando, através das orações, da adoração, já falamos com o Senhor, e agora nós cremos pela fé que Ele quer falar ao nosso coração, ao meu, ao seu, ao nosso, a você que acompanha de modo remoto a transmissão do culto, ou que acessá-lo-á durante a semana, certamente a gente crê, quer e espera que a palavra seja bênção na sua vida e no seu coração. Todos nós, via de regra, recebemos notícias todos os dias, e hoje eu quero falar sobre esse tema, uma grande notícia. Muitos aqui, eu inclusive, me lembro, de certo momento da minha vida, algum tempo atrás, morando em Brasília, pastoreando em Brasília, que eu ia no domingo pela manhã, 7h30, à padaria, comprar o pão da família. Eu, a esposa e 2 filhos pequenos. Ao chegar no caixa para pagar o pão, o leite, aquilo que eu fosse comprar, estava lá junto ao caixa uma pilha de jornal do dia, do domingo, jornalzão. Lembra do jornalzão? O dia do domingo, então, era um pacote. Era um calhamaço, maioria propaganda, né? E eu comprava aquele jornal e chegava em casa ávido por sua leitura, para saber as notícias. E ao longo da semana ia lendo as notícias, porque não dava para ler tudo de uma vez. Muitos de nós aqui fizemos isso, é a nossa cultura, foi nossa cultura. Com o advento da internet, das mídias sociais, isso minimizou bastante. Hoje, dificilmente você vê alguém com um jornal impresso nas mãos, ele está totalmente digitalizado, você o acessa facilmente. Mas o que nós queríamos, eu queria, era saber a notícia. O que aconteceu? E sabe, irmãos, a notícia era tão atrasada que você lia algo que já tinha acontecido há uma semana e você tomava conhecimento agora, uma semana depois. Notícias, grandes ou pequenas, a gente sempre teve acesso. Se perguntarmos hoje, qual foi a grande notícia de hoje? Talvez hoje, por ser domingo, a gente não tem tanto tempo de alguns acessos. Mas hoje acontece uma situação do outro lado do mundo, vira notícia na hora. Um país declara guerra a outro, em 15 segundos o mundo está sabendo. O mundo está sabendo. Uma grande notícia, o mundo toma conhecimento imediatamente na hora que ela acontece. Mateus capítulo 11, verso 28, pequenininho, você sabe de cor, tem uma grande notícia. Jesus diz assim, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Outra versão mais clássica diz, e eu vos aliviarei, a ideia do alívio sobre os ombros. Essa é uma grande notícia. Mas sabe, irmãos, pensa aqui comigo agora. Essa notícia foi dada, divulgada, proclamada, mais de 2000 anos atrás, e ela é nova todos os dias. Ela se renova regularmente na vida da sociedade, na vida do salvo, na vida daquele que entrega a vida a Jesus. É uma notícia que ela é nova o tempo todo. É uma grande notícia que se renova todos os dias. O jornal, no antigo jornal impresso, você terminava de ler e ele virava papel velho. Não tinha mais sentido você guardá-lo. As notícias do jornal eram passadas. As notícias das mídias hoje são passadas. Você vê a notícia, mas daqui a pouco vira a manchete e já outra notícia. Essa fala de Jesus, e é Jesus que está falando nesse contexto aqui, é Ele que está dando a grande notícia naquele momento, naquele contexto, naquele ambiente. Uma notícia essa, irmãos, que nos alcança até hoje.
e que vai nos alcançar até que Cristo volte para nos buscar. Vinde a mim, ou venham a mim, cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso ou aliviarei os vossos fardos. As mídias atuais transmitem a notícia em tempo real. O jornalista, o apresentador, com o microfone na mão, apresenta em tempo real a tsunami, o terremoto, a guerra, a queda de um avião, a queda de um prédio, o incêndio do outro lado da cidade. Na mesma hora acontece. A cada dia, uma notícia tenta ser maior que a outra. E as pessoas, cada um de nós, ficamos ávidos, ansiosos, por saber o que está acontecendo. Quais são as notícias do momento? O que acontece? Que muitas vezes vai nos afetar. Basta você observar os comentários da economia, por exemplo, vão nos afetar. São notícias que vão nos afetar. As notícias do mundo político vão nos afetar, direto ou indiretamente. Mas ao longo dos séculos, de todo esse tempo, desde quando Jesus veio aqui, o Evangelho é a melhor e maior notícia de todos os tempos. E esse extrato que tirei do Evangelho de Mateus, que acabamos de ler, ele revela de fato que uma grande notícia que se revela e se renova em nossa vida a cada dia e a cada momento. Quais são as boas notícias ou grandes notícias para a sua vida nesse dia de hoje, ou nessa semana? O que você espera receber como uma grande notícia? Resultado de exame. Veio uma notícia? O que você espera? O resultado do processo seletivo ou da aprovação no concurso, no vestibular, na empresa? Qual a grande notícia, a notícia que você espera e aguarda ansiosamente? Nessa noite, eu gostaria de nos convidar a cada um de nós, coletiva e individualmente, a refletir sobre esta grande notícia, aliás, a maior notícia de todos os tempos que mudou a história, a notícia do Evangelho. Aliás, e nós sabemos isso, o Evangelho significa exatamente boas novas, do grego evangelion, que significa boas novas, boas notícias, aquilo que vem trazer algo bom para o nosso coração. É por isso que eu queria destacar, então, nessa fala de Jesus e nessa expressão do texto bíblico, aquilo que pode se tornar para nós, a cada momento, a maior e principal notícia que alguém pode ter, que pode querer e que pode também transmitir aos outros. Essa grande notícia nos apresenta, primeiro, o maior convite que a história já conheceu. Vinde a mim ou venham a mim. Irmãos, isso é um convite especial. E como a gente gosta de receber convite? Eu gosto. Quando chega um convite, hoje chega também no modo digital. Antigamente no modo físico. Você abria, ansioso para saber o que era, e era o aniversário de alguém. E aí você ficava ansioso para chegar o dia de atender aquele convite. Vinde a mim é Jesus dizendo aos seus discípulos naquele momento, porque era um momento especial de Jesus arregimentando discípulos e mostrando para eles que havia algo além daquela vida que eles levavam. Então nós vemos aqui o maior, principal convite que é vir a mim. Irmãos queridos, todas as religiões, toda e qualquer religião, busca indicar o caminho, convidar pessoas para aquele caminho, daquele princípio religioso. E os líderes religiosos entendem, por isso proclamam o seu convite, que aquele é o melhor caminho. Por isso convidam as pessoas para agregarem, ajuntarem-se, professarem aquele princípio religioso. E muitos vão por esse caminho desse convite de religiões. Mas que muitas vezes, diz a própria Bíblia, o seu fim não é o ideal, não é o melhor. Jesus, na verdade, ele muda esse conceito de um convite para seguir alguém, porque ele nos chama não para seguir um princípio, um processo religioso, mas para seguir o próprio Jesus, que é a expressão maior do amor de Deus revelada na pessoa de Jesus. Quando ele convida, vinde a mim, ele está convidando para estar com ele todos os dias, e é ele mesmo quem diz isso. E aí ele diz, no modo contrário, porque eu estarei com vocês todos os dias. Isso é convite precioso, isso é convite especial. Ele nos chama para estar com ele, e ele, Jesus,
confessa ser caminho, verdade e vida. Por isso podemos atender, aceitar a esse maior convite de Jesus. Ele afirma isso. Eu gosto dessa expressão do texto bíblico, que é tão simples que a gente sabe de cor. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é um convite especial. A gente às vezes tem um equívoco, não é? Que eu digo pessoas em geral. Eu já ouvi muito isso, e você também. Quando você conversa com alguém sobre igreja, fé, vida cristã, eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizerem: olha, pastor, eu estou bem como estou porque todos os caminhos levam a Deus ou aos céus. O que não é uma verdade absoluta. Não é uma verdade absoluta. Quando Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele estabelece que não há outro. Por isso, os artigos definidos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: olha, eu sou um dos caminhos, uma provável verdade, talvez uma vida. Ele define muito bem, pelo artigo, né, que está ali, que Ele é a única possibilidade de conduzir alguém aos céus. Por isso, esse convite de Jesus é o maior convite. De vir a mim ou ir a Ele é o maior convite. E Ele, Jesus, deu exemplo disso, mostrando a sua divindade e aí salvando pessoas que iam atendendo o seu convite, coisa preciosa para cada um de nós. E a promessa dele foi exatamente essa: se você vem a mim, eu estarei com você. E não estarei apenas nesse momento, mas todos os dias da sua vida. Enquanto você comigo caminhar e eu com você, estaremos juntos. A promessa é que Ele estará conosco todos os dias. Irmãos queridos, vale a pena entender, acatar e aceitar esse que a gente chama o maior convite. Jesus abre o caminho para os céus com o seu convite: vinde a mim, e eu vos darei alívio, descanso, e vocês ficarão tranquilos e felizes. É Ele quem faz isso. O convite dele, na verdade, ultrapassa os limites da própria vida. É para ir ao céu de glória. Há um dos hinos que as nossas igrejas cantam, do cantor cristão, inclusive, que diz exatamente assim: foi Jesus que abriu o caminho dos céus. Não há outro meio de ir. Não há outro meio de ir. Porque só Jesus, o convite é dele, só Ele pode fazer isso. Foi Jesus que abriu o caminho dos céus, não há outro meio de ir. Se a gente para pensar nesse convite, o maior convite, a gente entende de fato que é para atender e acatar e aceitar. Não é um convite para uma festa de aniversário. Não é um convite para uma celebração qualquer, mas para estar com Jesus e andar com Jesus. As pessoas muitas vezes atendem convites por essa vida fora para buscar soluções para os seus problemas e acabam encontrando mais problemas ainda. Certa feita eu passava na porta de uma dessas igrejas de mídia, na cidade de Ribeirão Preto, numa das calçadas da cidade, na parte baixa da cidade, e a porta, eram umas 10 horas da manhã, havia uma pessoa entregando convites. E as pessoas passavam, ele entregava o convite, e ele dava um convite impresso, dizia: olha, venha conhecer nesse final de semana alguém que vai mudar a sua vida. E eu achei interessante, na minha concepção de férias, devia estar falando de Jesus. Eu ouvi, peguei o convite e fui embora. E no convite estava impresso lá: venha conhecer o missionário fulano de tal, que morreu e ressuscitou e vai estar conosco esse fim de semana. Que convite é esse? De onde brota um convite como esse? É para assustar a gente. Isso não é convite que se faça dessa forma. Convite é para seguir a Jesus. Se alguém vai mudar a vida, é Jesus. Tem alguns programas aí também de algumas igrejas. Eu vejo porque, por ser um estudioso da fé e da religião, eu preciso ver algumas coisas. É difícil ver, mas eu tenho que ver às vezes. E às vezes a gente tem lá alguns líderes que estão com o microfone na mão e uma fila de gente passando, e eu ouço essa pergunta que ele faz assim: o que aconteceu com você quando você veio para a igreja? Então a igreja passa a ser o lugar do convite. Ir para a igreja não significa resolver os problemas. O maior convite de Jesus é: vinde a mim, vinde a Jesus. Então, se eu vou a Jesus, se eu me rendo, e de fato me rendo totalmente a Jesus, a situação vai mudar.
não significa, e nós, os pregadores de igreja, temos que ser muito sinceros, não significa que você não vai ter mais problema. Pode ser que você tenha até alguns problemas a mais. Seguir a Jesus é difícil. Ele não prometeu nenhum mar de rosas. Pelo contrário, ele disse, olha, toma a sua cruz e vem comigo, mas você vai ser feliz. Por isso, o maior convite que a gente encontra nessa expressão do Senhor Jesus é: venha, venha até mim. Mas nós encontramos também, irmãos, nessa expressão do texto, o maior número. Sabe que Jesus fala assim, venham a mim todos. E às vezes parece uma expressão tão pequena, mas ela tem que ser ampliada na nossa fala dessa noite. O mundo já ultrapassou 8 bilhões e meio de pessoas, mais ou menos. A última contagem de 24 diz que o mundo ultrapassa a cifra de 8 bilhões e meio de pessoas. Aí, irmãos, a gente para pensar o seguinte, quando Jesus diz, venham todos, podem ser 8 bilhões e meio de pessoas. O todos de Jesus não tem limite, é para todas as pessoas mesmo. O mundo já ultrapassou 8 bilhões e meio de pessoas. E ninguém consegue calcular quantas pessoas já existiram desde que o mundo é mundo. A não ser que a IA consiga, eu não busquei, nem quero buscar, não quero assustar. Mas a gente não tem como calcular quantas pessoas já existiram, já passaram por esse planeta, caminhando nesse planeta. O maior número, eu tenho insistido nisso, o todos de Jesus diz respeito a pelo menos 8 bilhões e meio de pessoas que podem se render a Jesus, porque o céu cabe muito mais que as 8 bilhões de pessoas. O céu que Jesus prepara para nós cabe. Nascem cerca de 3 pessoas por segundo, 180 por minuto, e morrem em média 102 pessoas por minuto, faz o cálculo. Muita gente. Isso são números que a ONU oferece na sua pesquisa estatística. São números grandes, mas sabe, irmãos, tenhamos certeza, esse convite de Jesus é para todos, e eu diria, ele é individual, é para mim, é para você. Por isso que, por princípio bíblico e doutrina bíblica, a fé e a salvação é ato individual. Então a salvação e esse convite é para o maior número de pessoas que se rendem a Jesus, se prostram diante dele, se curvam diante dele e aceitam pela fé a pessoa de Jesus na vida e no coração. E o ser humano precisa de Jesus. Esse convite que atinge esse maior número é para cada ser humano. Um certo pregador inglês do século 17 ou 18, certa feita, numa de suas pregações, ele fez uma afirmação que todos os missiólogos, os estudantes da missiologia, usam regularmente. Esse pregador disse o seguinte: existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Ou seja, que expressão bacana. Só Deus pode preencher. Existe no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. Ele estava dizendo, olha, o seu vazio, esse senso, esse sentimento de vazio, só Deus, na pessoa de Jesus, poderá preencher. Por isso que o convite é para todos, para esse maior número de pessoas, por mais que a gente não consiga, talvez, na nossa mente infinita, mensurar, entender o que são 8 bilhões de pessoas, mas é para cada um individualmente, para todas as pessoas. Por isso que Jesus morreu de braços abertos, abraçando todo aquele que nele crê e queira de fato entregar a vida aos cuidados de Jesus. Seus braços abertos convidavam, venham a mim, o meu sangue está sendo vertido, derramado, por você e para você. Encontramos também nessa expressão do Evangelho que temos comentado nessa noite, uma grande dificuldade. Jesus fala que estão cansados. E meus irmãos, se há um momento na vida em que há cansaço pleno, é esse o momento que estamos vivendo. Não se fala apenas do cansaço físico, do estresse do dia a dia, do trabalho, da faculdade, da escola, da caminhada. Mas as pessoas
o ser humano está muito cansado, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Aqui entra Jesus, chamando aqueles cansados para serem alcançados por Ele, por sua graça e por sua mão. A gente tem vivido um tempo, talvez você tenha passado por isso, você pergunta para alguém assim, olha, como é que você está? Estou muito cansado, estou super cansado, estou hiper cansado, estou mega cansado. A correria do dia a dia, o vai e vem, né? Muitos aqui da igreja trabalham em Santos, a corrida, trabalham em São Paulo, de Santos para São Paulo. Muitas vezes, todo dia fazer esse trajeto é desgastante, é cansativo. Cansa o físico, cansa as emoções, estressa o dia a dia do relacionamento. Essa é a maior dificuldade. Convivemos com esse cansaço que nos assola e que muitas vezes não vemos solução para ele. Vamos ver a solução que temos que ter para isso. Esse cansaço, além de físico, pelas ocupações, pelo trabalho, pela cobrança extrema, né, de resultado, de produtividade, é também uma fadiga, e essa fadiga se torna também emocional. E aí está a maior dificuldade. É tratar esses momentos de fadiga, cansaço, que desgasta a pessoa, como dizem os especialistas, né? O cansaço emocional somatiza, ou seja, ele afeta o físico, ele dá cansaço físico, e a pessoa às vezes fica sem saber o que fazer. Quando estamos cansados, qualquer tarefa fica difícil de ser feita, o mínimo esforço fica difícil de ser feito. A sobrecarga de responsabilidades, o trato com a família, o sustento diário da família, a prestação de contas em todas as relações, isso tem trazido a essa dificuldade do cansaço do dia a dia, na vida, na jornada e na caminhada. Cansaço com o problema financeiro, problema na relação com os filhos ou com os pais, tantas vezes, ou na relação conjugal, tantas vezes. Isso vai trazendo cansaço emocional que se reflete no físico e as pessoas vão ficando enfermas. Jesus sabia que a geração dos últimos dias seria sobrecarregada desde a que ele estava até a que nós estamos hoje. Por isso ele oferece descanso. Venham a mim e eu darei, concederei descanso. Num outro texto, em Mateus capítulo 11, ele fala, vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. E quando ele fala aqui, a afetação maior aqui, ela é emocional mesmo. A nossa alma se cansa tantas vezes. É a maior dificuldade que nós vemos e conhecemos e analisamos, esse cansaço que precisa ser dominado, trabalhado na vida de cada um de nós. Mas a cruz pesada de Jesus aqui representada foi o marco de Deus, para que nós pudéssemos lançar aos pés da cruz todo o nosso cansaço, toda a nossa fadiga, toda a nossa dificuldade do dia a dia e da nossa caminhada. A cruz pesada foi levada nos ombros de Jesus para trazer alívio. Por isso ele fala, darei alívio, concederei alívio para vocês. Se a sua cruz está pesada e a minha está pesada, e amanhã começa a segunda-feira com a cruz pesada para tantas situações, Jesus consegue nos abençoar para resolvermos essa maior dificuldade. Temos também aqui, em quarto lugar, o grande limite dessa notícia. Ele fala, e oprimidos. Opressão é uma palavra difícil de ser interpretada, traduzida e classificada. A opressão é como se você estivesse tendo a cabeça esmagada por uma mão muito pesada e parece que você tenta levantar e não consegue. Isso é opressão. A opressão tem muito de ação do inimigo das nossas almas. Ele oprime desde sempre. Aliás, é um dos papéis dele, é oprimir o salvo, o crente por Jesus. E Jesus diz, e oprimidos. Quando vemos a história da humanidade e olhamos para a história da humanidade e descobrimos ou estudamos coisas como escravidão, guerras, crimes, injustiças sociais as mais variadas e toda forma de opressão, percebemos de fato que há
uma situação que tem trazido opressão diária, regular, na mente das pessoas. Existe muita gente oprimida neste mundo, opressão mesmo maligna, muitas vezes, viu, irmãos? Nós batistas, às vezes, limitamos muito essa interpretação, mas ela existe, ela é clara. O inimigo da nossa alma nos oprime, nos quer esmagar, e essa é uma das ideias da opressão, é esmagar mesmo, para exaurir todas as suas forças. A opressão exaure qualquer um. Viver sob opressão é algo impossível para um ser humano normal, e oprimidos. Jesus, quando andou pela terra, diz o texto bíblico, andou fazendo o bem, ele alcançou pessoas oprimidas do mal. Os irmãos sabem de vários textos, né? Que eram oprimidas pelo diabo mesmo, pelo inimigo. Eram oprimidas em situações as mais variadas. Famílias, homens, mulheres, crianças, que eram oprimidas. E Jesus levava alívio para a opressão dessas pessoas. Por isso ele disse, numa das suas experiências de resolver problema de opressão, ele disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E ele então tirava a opressão da vida das pessoas. Quando ele vai à casa de uma menina que estava dada como morta, ali havia opressão naquele lar. E Jesus chega para resolver e aquele pai fica feliz. Quando Nicodemos, um homem importante da sociedade, comparece até Jesus de noite, na sombra da noite, porque ele era muito importante, não queria se expor, indo até um homem que estava sendo perseguido, ele está oprimido. Ele quer saber de Jesus algo que pudesse mudar a sua vida, ele está vivendo sob opressão. E Jesus dá a receita e ensina no capítulo 3 como Nicodemos devia agir. Diz o texto bíblico, quando um jovem muito rico vai até Jesus, está oprimido, emocionalmente oprimido. E ele quer saber como herdar a vida eterna, e Jesus diz, olha, o caminho é esse. E o texto diz que ele se retira entristecido, porque era muito rico. Temos a história de um homem chamado Zaqueu, os irmãos conhecem bem, oprimido, um homem rico. Aliás, muito rico, o texto diz exatamente assim. Ele era muito rico, mas queria conhecer Jesus, ele estava oprimido no seu trabalho. Ele era um homem desonesto na sociedade, ele era um homem desprezado, odiado pelas pessoas, porque ele era um cobrador de impostos injusto, impiedoso e desonesto. E ele, de modo oprimido, sabe que Jesus entra em Jericó, e ele vai querer ver Jesus, diz o texto bíblico em Lucas. E ele sai do escritório onde ele trabalhava, e ele vem para a avenida onde Jesus está passando. Os irmãos conhecem o texto, e a avenida está lotada dos dois lados. Ele está oprimido, seu coração pulsava pela opressão. E ele quer encontrar, pelo menos, diz o texto, pelo menos ver Jesus, e ele dá um jeito pela sua opressão, ele quer ver Jesus, sobe na árvore, e aí tem um encontro com Jesus. Havia uma mulher oprimida, a mulher samaritana de João capítulo 4. Ela estava oprimida, vivia de modo todo errado, tinha uma vida toda torta, toda suja. As pessoas não gostavam dela na aldeia onde ela vivia. Já tinha tido, diz o texto, mais de 5 casamentos frustrados. E agora está oprimida na beira do poço para tirar água às 3 da tarde. Jesus chega e senta do lado da mulher e conversa com ela. E ele percebe que ela está oprimida. E ele conversa com ela. E ela abre o coração. E Jesus sabe a vida dela, porque Jesus sabe a nossa vida. Jesus sabe a sua vida e a minha vida, ele sabe de cor. E ele diz, olha, ela conversa com ele, e ele conversa com ela. E no final ele fala assim, olha, você já teve 5 maridos, e o seu marido nem é seu marido que está com você agora. Ela falou, epa, esse sabe mesmo da minha vida, eu não contei para ele. E ele só está passando por aqui. Aí o texto diz que ela deixa o jarro, deixa a água, corre na aldeia, e ela dá um testemunho. Ela acaba de se libertar da opressão, e ela fala assim para as pessoas da aldeia, venham ver um homem que sabe tudo da minha vida sem eu ter contado nada para ele. A opressão se vai naquele momento. Homens endemoniados, viviam nos cemitérios, oprimidos pelo diabo, Jesus vai e liberta. Leprosos, oprimidos pela enfermidade, não podiam chegar na cidade. O leproso, naquele contexto, tinha que ficar retirado, tinha a cidade dos leprosos. Detectada a lepra, diagnosticada a lepra, ele ia para a cidade dos leprosos. E eles tinham que andar com um sino na mão, e quando alguém se aproximasse à distância, ele tinha que tocar o sino, para dizer, eu sou um leproso, não chegue perto de mim. Aqueles homens leprosos vão a Jesus, conversam com Jesus, oprimidos pela enfermidade.
E Jesus os livra, os liberta da enfermidade. E poderíamos aqui discorrer sobre tantas outras situações em que homens, mulheres oprimidos, pressionados, esmagados, vão até Jesus. Jesus os liberta da opressão, os traz para uma nova vida e então Ele faz com que essas pessoas atendam e entendam a verdade do Evangelho. E aí se confirma a frase de Jesus: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas que andavam pesadas agora andam de modo leve. Os próprios religiosos e ricos, tantas vezes oprimidos, iam até Jesus para receber alívio para a sua vida. E finalmente, irmãos queridos, nessa grande notícia, que é a notícia do Evangelho, nós encontramos a maior promessa: e eu vos aliviarei, ou darei descanso a vocês. E como é bom você, depois de um dia extenuado, cansado, com intensa atividade, consegue encerrar o seu dia, fechar a tarefa do dia com êxito, concluir aquilo que era pendência e cansado, saber que é hora do alívio e do descanso. É hora de chegar em casa, colocar o pezinho no puff, pegar o suco de laranja, pegar o controle remoto e não se preocupar com nada, porque é hora do alívio, do descanso necessário e merecido. Sabe, irmãos, quando Jesus diz, Ele conclui esse pequeno versículo dizendo: e eu vos aliviarei, isso me traz à memória pessoas que prometem, mas não cumprem. Líderes religiosos que prometem, mas não cumprem. Igrejas que fazem promessas aos seus fiéis, mas não cumprem. E quando isso acontece, há um descrédito geral. E ninguém mais acredita naquela pessoa ou naquela instituição. Mas nós ouvimos diariamente palavras, depoimentos de pessoas que diziam: olha, depois que eu entreguei a vida a Jesus, o meu fardo ficou leve. Eu, de fato, fui aliviado pelo poder restaurador da mão poderosa de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus cumpre as suas promessas. A Bíblia diz que Ele não é homem para mentir e nem para não cumprir as suas promessas. Jesus cumpre a promessa de transformar a vida, de salvar o pecador, de dar ao pecador o caminho do céu. Cantamos isso no início do culto. Jesus promete e Ele cumpre. Não há nele promessa não cumprida. Não se encontra em Jesus promessa não cumprida. Seja qual for o sofrimento, o remédio é Jesus. Seja qual for a dor, o remédio é Jesus. Seja qual for a opressão, o remédio sempre será Jesus, porque é Ele quem alivia as nossas dores espirituais e emocionais. Tantas vezes, quando não encontramos e não vemos mais recurso algum, aí entra Jesus e diz: olha, vem até mim, aproxime-se de mim, achegue-se até aqui, e eu te darei descanso, te aliviarei o fardo e o peso. É assim que Deus trabalha. Na pessoa de Jesus é assim que Ele trabalha. Quero concluir essa reflexão dizendo e lembrando que diante do sensacionalismo das mídias atuais, a gente não acredita na maioria das grandes notícias que a gente vê. Ou elas são distorcidas, não foi bem daquele jeito. E muitas vezes, na atualidade, você ouve uma notícia: eu não acredito nisso, não foi bem assim. E se você investigar, não foi de fato daquele jeito. Mas essa notícia dessa noite que Jesus dá, ela é a maior notícia, e é notícia verdadeira, que é a notícia do Evangelho. O Evangelho salvador de Jesus, curador de Jesus. E ela se torna maior, se já é grande, ela se torna maior e muito maior quando você experimenta essa verdade e se rende de fato à pessoa de Jesus. Jesus, eu não tenho suportado mais o peso nos meus ombros. Tem sido difícil, Jesus, eu já ando como quem se arrasta diante do peso. Mas Jesus, eu creio na tua palavra que é dita aqui no Evangelho: se eu for ao Senhor, o Senhor vai me dar alívio para a minha vida. É Ele quem diz: se confessarmos o nosso pecado,
Ele é fiel e justo e vai nos perdoar de todo o pecado. E não há experiência mais suave, mais doce, quando você percebe que o seu pecado foi perdoado. O alívio vem imediatamente, o peso sai da cabeça imediatamente. E é por isso que todos os dias essa grande notícia tem sido divulgada. Notícia que foi dada há 2000 anos atrás e que é nova todo dia, se renova todo dia. Mexe com o nosso coração todos os dias. Se você aqui ou no modo da transmissão tem sentido peso, dor, opressão, creia, mas creia firmemente na palavra do Senhor Jesus, você vai receber alívio imediato, porque essa notícia é para mim, é para você, e ela muda todo o nosso jeito de ser, de ver, de caminhar, que nessa semana que começa, e mês que começa hoje, possamos olhar para esse texto da palavra do Senhor, e dizer: Senhor, muito obrigado, porque a Tua graça se revela na nossa vida, na minha vida, e eu quero realmente me apegar a essa palavra, e vou até Jesus, vou até o Senhor, e certamente receberei alívio, descanso, para a minha opressão, para a minha dor, para a minha luta, para a minha vida, que muitas vezes está desorganizada. Creia nisso, meu irmão querido. O irmão vai perceber, vai entender que há muita coisa que vai acontecer na sua vida pela graça, pelo poder salvador de Jesus.